Fala pessoal, canal Zé Invest aqui. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a carteira do canal, vou falar sobre os aportes que eu fiz e também como está a nossa carteira, quantos dividendos a gente já recebeu, enfim, todos os status. Se você gostar desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a chegar aí os 100 inscritos desse canal e também curte esse vídeo e deixa um comentário caso tenha gostado. Então vamos lá pessoal, basicamente esse é o status atual da minha carteira que eu venho compartilhando aqui com vocês. O primeiro ponto que eu queria destacar é que o patrimônio atual está em cerca de 170 mil. Tem alguns quebrados, mas eu arredondo ali só para ficar mais fácil da gente ler. E também a minha reserva de emergência está 70% montada. Eu já falei em outros vídeos que o ideal da minha reserva de emergência seria de basicamente ter 30 mil reais investidos para a minha reserva de emergência. E atualmente eu estou com 21 mil reais, ou seja, 70% dela montada. Eu espero aí que nos próximos meses eu chegue aí a 100% dela. Então a minha expectativa é que até o final de 2024 eu tenha montado ela. A quantidade de ativos que eu tenho na renda variável atualmente, 17 ativos, e a quantidade na renda fixa, 2 ativos na renda fixa. Proventos que eu recebi no mês passado foram de R$ 710,35, e os proventos recebidos no ano atual de 2023, R$ 6.494. Não começou assim, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de como começou toda essa trajetória, e essa daqui é a divisão da minha carteira aqui de ações, de renda fixa, da minha reserva de emergência. Aqui nessa coluna tem todo o dinheiro que eu transferi da minha conta para fazer os aportes em determinadas carteiras. Então aqui está todo o dinheiro que saiu do meu bolso e aqui é o valor total que tem nas contas. Então eu fiz dessa forma para saber diferenciar o que saiu do meu bolso, quanto dinheiro saiu do meu bolso e quanto eu tenho hoje, para assim saber se eu estou fazendo uma boa gestão ou não. Em relação às movimentações, eu aportei basicamente 3 mil reais do meu bolso, o que dá basicamente aqui R$ 1.000 que eu coloquei na minha conta de reserva de emergência, R$ 1.000 que eu coloquei na minha conta de criptomoedas e R$ 1.000 que eu enviei para a corretora do BTG, tá? Então o aporte do meu bolso foi basicamente esse. Foram 3 mil reais no total que eu tirei do meu bolso e enviei para cada uma dessas contas. Para a conta onde está a minha reserva de emergência, para a conta onde eu invisto em cripto e também para o BTG. Em relação às vendas, eu fiz uma venda de AES Brasil no valor de R$ 3.742. Eu já tinha falado sobre ela em outros vídeos e eu achei interessante me desfazer dessa posição, porque eu não acho que as perspectivas aí para os próximos 2, 3 anos sejam tão interessantes, então eu resolvi alocar esse dinheiro em outros lugares. Então o total de vendas foi de 3.742. Agora em relação às compras a gente tem algumas coisas para ver com mais detalhes. Por exemplo, um aporte que eu fiz em Caixa Seguridade que eu acho bem interessante por conta dos dividendos que a gente está esperando, para os próximos meses, que dá basicamente um yield de 9% para os próximos 6 meses, porque agora em outubro, muito provavelmente, a gente tem algum anúncio de dividendos da Caixa Seguridade no valor de cerca de 3 a 4%, e muito provavelmente em abril a gente também tenha mais uma divulgação de proventos de 4 a 5%. Então, a gente pode esperar aí em até 9% de yield para os próximos 6 meses, e o mercado acabou não deixando isso passar barato, então as cotações de Caixa de Seguridade muito dificilmente têm caído. A gente está no momento onde o próximo anúncio de proventos pode acontecer provavelmente em outubro, então já esse mês. E também eu acho interessante a margem de segurança que eu tenho para investir em Caixa de Seguridade para 2024 e também 2025. Aqui a gente pode ver de 15% e até 30% de margem de segurança para os anos de 2024 e 2025. É claro, não dá para saber se esses resultados aqui de lucro por ação eles vão ser de fato cumpridos, né? Uma projeção do mercado, mas é o esperado e com esse esperado eu acabo calculando o meu preço teto. Então, como que funciona aqui essa tabela? Eu coloco o lucro estimado por ação para cada um dos anos, 2023, 2024 e 2025. Qual é o payout que geralmente a Caixa de Seguridade paga? Dividendos esperados. Aqui eu tenho em relação a dividendos pagos e restantes. E aqui eu consigo calcular qual que vai ser o dividend yield caso eu compre nessas cotações atuais de 11,24 e eu receber aqueles dividendos. Como se eu estivesse comprando essa ação atualmente e fosse receber em 2024 10,3% daquilo que eu comprei hoje em 2025, 11,5%. Aqui eu coloco qual é o meu dividend yield esperado, então eu gostaria de receber pelo menos 9% e com isso eu calculo o meu preço teto basicamente para os 3 anos, 11,50, 12,90 e 14,30. Eu faço basicamente a divisão do que provavelmente eles vão pagar, vamos supor em 2024, 1,16 por 9%. Vou mostrar para vocês. Então vamos lá, eu tenho aqui 1,16 de dividendo esperado para 2024, dividido por 9%, que é quanto eu gostaria de receber de dividend yield. Então, eu tenho aqui basicamente R$ 12,90 de preço teto. Aqui no gráfico de Caixa de Seguridade, eu quero mostrar 2 pontos para vocês. O primeiro que eu falei, que é esse daqui, a proximidade do próximo anúncio. Essa linha verde é onde eu coloquei quando pode ser o próximo anúncio. Então, a gente pode ver que a gente já está muito próximo do próximo anúncio de proventos. Então, eu coloquei isso para mostrar
mesmo estando com uma margem de segurança mais baixa para esse preço teto aqui, a gente está próximo do anúncio e eu quero receber esses proventos e esses proventos que a gente vai receber provavelmente lá em abril de 2024. Então, por isso que eu realizei esse aporte. Não fiz uma compra muito grande de caixa de seguridade, não como eu gostaria, porém eu aumentei um pouco mais a minha posição. Eu acredito que depois desse anúncio aqui, Caixa de Seguridade venha dar uma folga em relação às cotações para quem quiser aumentar mais a sua posição, mas a gente tem que esperar e ver os resultados para ver se eles não surpreendem demais o mercado e daí acabe subindo mais ainda a sua cotação com os seus resultados. Depois de Caixa de Seguridade, eu investi em Ethereum, que é uma criptomoeda. Eu invisto apenas em duas criptomoedas, que é Bitcoin e também em Ethereum. Eu fiz isso por conta da minha carteira estar desbalanceada. Já estava indicando que eu deveria aportar em criptomoedas neste momento. Então, para fazer esse balanceamento, eu fiz um aporte pequeno aqui em Ethereum. E também eu tento filtrar momentos em que eu não devo comprar. Como a gente pode ver, aqui nessa seta vermelha, é o momento que eu sinalizei quando eu faço as minhas análises semanais que por aqui eu não deveria realizar uma compra por conta desse indicador RSI que mostra que ele está sobrecomprado. Então é muito mais provável uma queda do que continuar subindo. Isso não quer dizer que vai acontecer. Eu só faço isso daqui para saber, este momento aqui eu vou evitar de comprar. Pode ser que ela continue subindo, pode ser, mas em relação às estatísticas, esse ponto aqui indica que não é um momento tão interessante de realizar uma compra. Então, eu resolvi esperar e eu realizei esse aporte mais ou menos aqui nesse momento que eu acho mais interessante. E o outro motivo que fez eu aportar em Ethereum é em relação à diversificação. Eu tenho um portfólio, eu acho, bem diversificado. Eu gostaria de diminuir algumas posições em alguns ativos, mas eu não consigo diminuir mais porque eu acredito que os ativos que eu tenho eles já são bem interessantes, já entregam bons resultados e eu acabaria mais perdendo do que ganhando diminuindo a exposição a alguns ativos. Então esse foi o meu segundo aporte, foi um aporte em Ethereum. Eu também fiz o aporte na reserva de emergência, como eu falei para vocês. A minha reserva de emergência está com 70% do que ela deveria estar, porque eu acho ideal para mim, na minha vida atual, ter uma reserva de emergência de cerca de 30 mil reais. E eu estou com cerca de 21 mil, então 70% dela está completa. Eu acredito que nos próximos 12 meses, 13 meses, até o final de 2024, eu tenha essa reserva de emergência finalizada e concluída. Eu acho interessante para quem está começando não montar 100% a reserva de emergência porque você pode perder boas oportunidades na bolsa de valores. Eu não montei, então eu vou falar para que uma pessoa que estiver começando fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu não montei minha reserva de emergência primeiro, eu fui montando ela com o tempo. Então, eu fui fazendo aportes e depois outros aportes e com o tempo, naqueles meses onde eu via que não existia tantas oportunidades interessantes, ao meu ver, eu fazia um aporte na reserva de emergência. Então, eu fui fazendo assim e atualmente eu estou com 70% dela concluída. Então, eu acho que mais alguns 10 ou 12 meses e eu finalizo ela com 100%. Então, o resumo das operações foi basicamente esse. Aporte do meu bolso, saiu 3 mil reais do meu bolso. Em relação às vendas, eu fiz uma venda de AS Brasil, no valor de 3.742. Em relação às compras, eu fiz uma compra aí de Caixa de Seguridade, de um lote só. Fiz compra de Ethereum e também coloquei R$1.000 na minha reserva de emergência. Então, basicamente, eu fiz R$3.122 de compras. Resumo dos valores, saiu do meu bolso 3 mil, em relação às vendas 3.742, que entrou no meu bolso, em relação às compras 3.122. Então o saldo ficou de 3.120. E o que eu fiz com esses 3.620 que acabou sobrando? Eu coloquei no meu caixa, que é um caixa que é reserva de oportunidade. Então esse dinheiro está lá no meu caixa, que quando eu acreditar que existe um momento interessante de aumentar a posição em um ativo ou então de iniciar a posição em algum ativo, eu vou lá e retiro o dinheiro desse caixa e faço o aumento dessa posição ou então inicio a compra em um novo ativo. E algumas ações que eu estou de olho para aumentar minha posição ou então para iniciar uma posição. Banco do Brasil, aumentar a posição, está num preço elevado, subiu recentemente. CPFL, essa aqui é uma empresa que muito provavelmente eu coloque aí nos próximos meses aí na minha carteira, e Banco do Brasil Seguridade. Por que eu ainda não coloquei CPFL na carteira? Eu basicamente não coloquei CPFL ainda na carteira porque eu tenho uma folga interessante do meu preço teto e também do próximo anúncio de dividendos. Se eu colocar a marca aqui para vocês, vocês vão ver, ó. Eu tenho basicamente 12% de folga para o meu preço teto e também tenho 190 dias para o provável anúncio de dividendos da CPFL. Ou seja, eu não preciso me apressar em fazer uma compra em CPFL, visto que os próximos anúncios de dividendos podem acontecer daqui a 6 meses. Pode ser que aconteça algum anúncio antes? Pode. Mas eu fiz a análise histórica de quando eles costumam anunciar e eu verifiquei que muito provavelmente vai acontecer aí daqui uns 6 meses. Então, por isso que eu não vou me apressar em realizar as compras para CPFL.
Então o resumo semanal é basicamente esse. Eu fiz uma aplicação de R$1.000 na reserva de emergência, R$1.000 em Ethereum, vendi 350S Brasil por 3.742, comprei um lote de caixa de seguridade por 1.122 e também aumentei o caixa da carteira em R$3.620. E basicamente essas são as minhas posições das minhas carteiras. Essa é a minha carteira de criptomoeda com $1.200. Esses aqui são os meus investimentos no exterior com quase $3.000. Meu patrimônio em renda variável, meu caixa também quase 130 mil. E aqui é minha reserva de emergência, que é R$21.200. E essa daqui é basicamente a divisão da minha carteira atual. Retirei R$140 mil do bolso. Atualmente o valor total da carteira está em mais ou menos 170 mil, o que rendeu então cerca de 21%. E também a minha divisão dos próximos aportes pode ser que venha acontecer dessa forma. Onde está mais verde é onde eu devo aportar. Então aqui, muito provavelmente nos próximos meses eu venho aportar mais em ações se tiverem preços interessantes. Eu só não tenho corrigido esse balanceamento aqui por conta dos preços das ações que, ao meu ver, não estão tão interessantes, então eu não tenho aumentado tanto a posição assim, tá? Depois de ações, eu posso continuar investindo provavelmente nos próximos meses, pelo menos 1 ou 2 aportes de R$1.000 para que balancie novamente, chegue próximo dos 5%, que é a porcentagem ideal que eu coloquei para criptomoedas na minha carteira. Em relação a investimentos no exteriores e também a fundos imobiliários, eu estou basicamente no valor ideal, então eu não penso em aumentar por agora. Então, por agora, os próximos aportes serão em ações e também em criptomoedas. Bom, pessoal, para esse vídeo aí, se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu curtir, comenta aqui o que você achou. Comenta se você também faria as mesmas coisas que eu, por exemplo, vendi a ES Brasil por não visualizar tantos pontos positivos para os próximos 2, 3 anos, então não achei tão interessante manter ela na carteira por esse período, vendo que existem outras opções melhores para alocar o meu dinheiro atualmente, tá? Então, se você gostou, já se inscreve no canal e agora até um próximo vídeo.